Olá, C21, professor Anderson aqui para mais uma aula de matemática no Córtex. Hoje a gente vai falar sobre expoente fracionário. Até agora a gente já deu uma boa revisada sobre potência, já revisou e avançou o conteúdo de raiz quadrada e com outros índices, né? E a gente tem que conversar sobre o expoente fracionário. Ele não é um assunto simples. Eu já vou avisar, não é um assunto simples, tá? Ele é um assunto que, em vários momentos eu vou ter que dizer, essa é uma resposta possível, esse é um... Por quê? Porque vocês vão aprender dentro do nível do conjunto dos números racionais, que é o que vocês estão trabalhando até agora, tá? Depois a gente vai dar uma olhadinha nisso de novo para ver dentro do conjunto dos números reais, irracionais e reais. Mas esse assunto ele se expande, ele vai lá para o conjunto dos números complexos, ele vai, que é lá no terceiro ano do ensino médio, ele vai longe, tá? A gente vai dar uma pincelada no início dele. E essa pincelada no início é o seguinte, lembrando da fração, né? A gente tem uma base e a gente tem um expoente. No caso do expoente fracionário, a gente vai ter uma base e um expoente tal que está escrito na forma de fração. Tá? Existe uma relação entre isso aqui e as raízes. Ela é uma relação bem interessante de se ver assim. Porque ela está relacionada não só com as raízes, como com as propriedades das potências. Eu vou mostrar para vocês de forma mais econômica, enquanto a gente está aqui nessas aulas assíncronas, né, não presenciais, e uma hora dessas, dentro de sala de aula, quando nós estivermos reunidos dentro de sala de aula, eu mostro a guisa de curiosidade, por que isso acontece dessa maneira. Quando eu tenho um expoente fracionário, esse expoente fracionário, ele pode ser representado na forma de fração, tá? Eu vou trocar P e Q aqui por MN, para ficar mais dentro do comum, tá? E aí eu vou lembrar uma coisa para vocês. Numerador, que dá o número, denominador, que dá o nome na fração. Lembra disso, né? Numerador, denominador. O denominador na fração, no expoente fracionário, vai dar o nome da minha raiz. O denome vai dar o nome da minha raiz. Então, quando eu tenho um expoente fracionário, o nome da minha raiz é o meu denominador. Denome, nome. E dentro da raiz vai ficar a potência. Ah, isso eu não entendi nada. É fácil, vou mostrar. Vou dar exemplo, tá? 5 na 2 terços. Terços. Cúbica é o nome. Raiz cúbica. Nome. E aqui dentro, 5 ao quadrado. Tá? Ó. Nome, meio. Raiz quadrada. Às vezes, quando a gente chega aqui, dá para resolver. Como assim? Raiz
Raiz cúbica de 5 ao quadrado é a raiz cúbica de 25. Será que tem raiz? Vamos ver. 25 por 5 dá 5, por 5 dá 1. Opa, não tem. Óbvio que não tem. É 5 na 2. Como é que vai ter 3 para sair? Então não tem. Raiz quadrada de 9 na 1 é a mesma coisa que a raiz de 9, que eu sei que é 3. Tá? Então, o que o expoente fracionário faz? Ele transforma a potência em raiz. Outro exemplo. Vou pegar aqui 6 na 1 quinto. Como é que eu vou escrever? Raiz quinto. Quinta de 6 na 1. Raiz quinta de 6. Certo? Quando, na hora de resolver, eu conseguir tirar de dentro da raiz, ela existe no conjunto dos racionais. Se eu não conseguir tirar de dentro da raiz, ela não existe no conjunto dos racionais. Estou falando apenas do conjunto dos racionais. Conjunto dos números racionais. Ok? Pausa para copiar. Agora a nossa aula vai ter trilha sonora, porque tem uma vizinha ouvindo o som bem alto. Nós vamos tentar, né? E adiante. A base, ela pode ser qualquer número racional positivo, tá? Quando a gente está falando em expoente fracionário, a base, o B, o valor da base, pode ser qualquer número racional positivo. Pessoal, atenção a isso. Quando a gente tiver, por exemplo, menos 1 na 2 terços, a minha base negativa, a gente não vai resolver, tá? A base vai ser um número racional positivo. A gente não vai resolver isso. Isso aqui fica lá para o terceiro ano do médio. Por quê? Lá no terceiro ano do médio, a gente vai aprender uma coisa chamada conjunto dos números complexos. E sempre que eu apresento o conceito de raiz, eu digo, ela é mais ou menos a operação inversa da potência. Não é bem a operação inversa da potência. Porque tem algumas coisas que não funcionam. Tá? Então, assim, isso aqui é uma coisa que não funciona como operação inversa. Tá? Então, muito cuidado. Muito cuidado. Base negativa nem da bola. Tá? Tem alguns autores que teimam em colocar atividade com base negativa em livro de 8º ano. Esquece, pula, deixa para se preocupar com isso só lá no terceiro ano do médio. Tá? Vocês vão ter mais prática, mais habilidade, vão conseguir resolver melhor. Então isso aqui, base negativa, graças ao bom Senhor, a gente não precisa trabalhar com isso agora. Tá? Já o expoente pode ser tanto positivo quanto negativo. Tá? Eu posso pegar aqui 8 elevado na menos 1 terço. Ah, tá de zoeira, senhor. Não, não tô. Expoente negativo, o que a gente faz? Escreve na forma de fração, inverte, tira o sinal. Resolvi a parte do negativo e agora vou resolver a parte do fracionário. Raiz cúbica de 1/8 na
1. Na 1 é ele mesmo. Dá para resolver a raiz cúbica de 1/8? Dá. Qual é o número que vezes ele mesmo dá 1? 1. 1 vezes 1 é 1, vezes 1 é 1. Qual é o número que vezes ele mesmo dá 8? 2, 2, 2. É o 2. Então, a raiz cúbica de 1/8 é 1/2. Tá? Então, assim, isso aqui, uma coisa só. Certo? O que eu preciso que vocês lembrem? A base tem que ser positiva. Se for negativa, terceiro ano do médio. O expoente pode ser tanto positivo quanto negativo. Ok? Pause e copia. Para fechar esse assunto complicadinho, última pergunta. E se o expoente for decimal? Se tiver assim, elevado num número com vírgula. Bom, número com vírgula a gente sabe transformar em fração. A gente sabe simplificar. Então, a gente tem como calcular. 0,2, primeiro passo aqui. 0,2 é 2 sobre 10. Que simplificando por 2 é 1 sobre 5. Então, eu posso escrever... Deixa eu botar aqui. Transforma. Trinta e dois na 1/5. E agora? Quinto, raiz quinta de 32 na 1. Elevado na 1 é ele mesmo, né? Então, não vou dar bola. Será que existe a raiz quinta de 32? Vamos ver. 32 por 2, 16. Por 2, 8. Por 2, 4. Por 2, 2. Por 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5. Consegue sair. E não fica nada dentro da raiz. Consegue sair. Ele paga a taxa. Raiz quinta de 32 é 2. Então, 32 na 0,2 é 2. A base é positiva, o expoente é fracionário e a coisa está resolvida. Certo? Outro exemplo. Ok. Vou colocar 25 na 0,5. 0,5. 5 sobre 10. Opa, os dois dá para dividir por 5. 1/2. Então é a mesma coisa que 25 na 1/2. Que é a mesma coisa que a raiz 2, raiz quadrada, de 25 na 1. O que é a raiz quadrada de 25? 5. Certo? Então agora misturou tudo. Tudo que a gente viu, fração, transformar decimal em fração, simplificação de fração, potência, raiz, tá tudo aí. Ok? Pausa, copia. E eu volto com a atividade. Então, turma, para fechar, o que eu quero de vocês? Uma atividade simples, tá? Mostrei coisas bem mais avançadas do que isso. Quero que vocês transformem em raiz e tentem calcular o valor dessa raiz. Primeiro passo, transformar em raiz. Importante. Segundo passo, tentar calcular o valor desta raiz. Tá?
resolvendo primeiro a potência que está dentro da raiz e depois extraindo a raiz, certo? 81 na 1/4, 1 milésimo na 1/3, 4 na 3/6, 8 na 2/3, 1 na 1/7 e 49 na 1/2. Faz isso, faz a foto, manda para o professor, tá tudo validado. Pause para copiar e até a próxima aula. Tchau, tchau!